você que nos acompanha na plataforma Gonçalves Dias. Sou a professora Josefina Oliveira, sou professora de língua portuguesa. Estou mais uma vez aqui no nosso projeto Aprova Mais, o Enem dos Concursos. Uma iniciativa do governo do estado do Maranhão, especialmente para você que vai fazer o concurso nacional. E será aprovado, tenho certeza disso. Não esqueça de olhar o material didático, nós temos aqui no link, o link na descrição do vídeo, temos o QR Code, é importante que acompanhem com o material didático, até porque nesse material, na apostila, vocês também terão questões para resolverem, né? Questões gabaritadas, e a prática dessas questões é fundamental, certo? O treinamento para fazer a prova é fundamental aí para uma prova tranquila, uma prova de qualidade. Hoje nós vamos dar continuidade para o nosso conteúdo de pontuação, que é um dos conteúdos muito presentes na prova da SESGRAN Rio. No vídeo passado eu dei algumas regras básicas de pontuação e foquei bastante no emprego da vírgula, porque a maior parte das questões envolvendo a pontuação da vírgula, lembrando vocês que a pontuação é uma forma de organização do texto, da fluência do texto, então ela é necessária em termos até de você perceber a entonação que você vai fazer fazendo a leitura daquele texto. Então, por isso, atente para esses aspectos. E à proporção que nós fomos resolvendo as questões, eu vou relembrando algumas informações básicas em relação, principalmente, ao emprego da vírgula. A primeira questãozinha aqui, que é uma questãozinha da SESGRAN Rio, ele diz assim, ó, considerando-se o emprego da vírgula, a frase que está de acordo com o padrão formal escrito da língua é... Letra A, ele quer esteja correta, tá? Então, lembrando que se está associado à pontuação da vírgula, eu tenho que manter aquela ordem direta da oração. Sujeito, verbo, complemento e adjuntos adverbiais. Se eu mantenho essa ordem direta, eu não tenho pontuação obrigatória da vírgula. Agora, se eu começo a mexer nessas estruturas, faço inversões, faço intercalações, aí a pontuação passa a ser obrigatória. De uma certa maneira, a pontuação ela tem uma relação direta com estruturas sintáticas. Então, se eu tenho uma boa noção de termos sintáticos, eu consigo perceber se é possível ou não pontuar aquela estrutura, tá? O primeiro exemplo que ele coloca aqui, a primeira letra, o primeiro item, aliás, ele diz assim, ó, eu que era frágil, sentia-me seguro em sua presença. Na ordem direta, na verdade, a estrutura seria assim, sentia-me seguro em sua presença. Essa vírgula, em sua presença, ela é uma vírgula facultativa. Eu poderia retirar, poderia dizer assim, ó, sentia-me seguro em sua presença, sem a vírgula. Mas a questão aqui é a parte anterior. Quando ele coloca eu, que era frágil, certo? Eu precisaria da vírgula depois do eu. Essa oração, essa estrutura que era frágil, ela precisa vir intercalada, porque é uma informação que está acrescida, está no meio da informação principal. Então, nesse caso, faltou a vírgula intercalando a estrutura que era frágil, certo? Então, falha na letra A. Na letra B, ele diz assim, todos os dias, Maria José lia poemas para o seu filho. A estrutura direta da oração seria Maria José lia poemas para o seu filho todos os dias. Esse todos os dias, ele indica a referência de tempo, certo? É uma adjunta adverbial de tempo. Ele deveria estar no final da frase. O que foi que ele fez? Ele trouxe para o início da oração. É uma anteposição da adjunta adverbial. Posso fazer isso, Josefina? Pode, só que você precisa pontuar. A pontuação aí é obrigatória. Então, essa pontuação da letra B está correta, certo? É essa que ele quer. Vamos para a letra C. Na letra C ele diz assim, ó, seu desejo era sempre estar por perto para me proteger. Observe o seguinte, seu desejo era, eu tenho aqui seu desejo, sujeito. Se eu tenho sujeito, tenho verbo, era sempre estar perto para me proteger, essa associação aqui do sujeito e do predicado, eu não posso separar por vírgula de jeito nenhum. Então, essa primeira vírgula aqui está indevida, tá? E outro detalhe, era estar por perto. Eu poderia até colocar uma vírgula intercalando esse sempre. Eu poderia colocar era, vírgula, sempre, vírgula, está por perto para me proteger. Mas usando só uma vírgula depois do sempre, não está devido, certo? Porque eu estou cortando o era está associando aí na estrutura sintática. Então, atentem
tanto a primeira vírgula quanto a segunda vírgula, elas estão indevidas, estão inadequadas, porque elas estão separando estruturas que eu não posso separar dentro da referência oracional. Aí na letra D, ele diz assim, Maria José era uma mulher terna e, ao mesmo tempo, firme. Na ordem direta seria, Maria José era uma mulher terna e firme, certo? Essa estrutura, ao mesmo tempo, é uma estrutura que está no meio da enumeração que ele fez, terna e firme. Então, ele intercalou. A intercalação, eu sou obrigada a pontuar. Só que eu não pontuo com uma vírgula, eu pontuo com dupla vírgula. Eu tenho que isolar o termo, ou com dupla vírgula ou com duplo travessão. Então, eu também poderia colocar no lugar dessa vírgula travessão, certo? Mas, de qualquer maneira, está errado por quê? Porque faltou uma vírgula depois do tempo, certo? Ficaria vírgula, ao mesmo tempo, vírgula novamente, certo? Então, também falsa a letra D. A letra E, nem ela, nem o médico, nem eu esperávamos aquele desfecho triste. Quem é que esperava? Nem ela, nem o médico, nem eu. Tudo isso aí é sujeito, certo? Se essa estrutura enumerada é sujeito, eu não posso usar a vírgula depois do eu, certo? Por quê? Porque eu estou separando o sujeito do predicado. Estou separando o sujeito do verbo, eu não posso separar. Tá? Então, a primeira vírgula a vírgula depois do eu está incorreta. Essas outras vírgulas aqui, nem ela, nem o médico, nem eu, essas duas primeiras estão corretas porque eu estou repetindo o nem. Quando eu faço a repetição do nem, ele me obriga a pontuar, certo? O i, o nem e o ou, eles dispensam vírgula. I, nem e ou, eles dispensam. Eles só virão pontuados com a vírgula quando eles estiverem repetidos. Por exemplo, se eu usasse o ou aqui, ou ela, ou o médico, ou eu, certo? Esse ou repetido me obrigaria a vírgula, certo? Então é um detalhezinho importante aí para você assinalar. Mas quem está errado é a terceira vírgula que estaria separando o sujeito do predicado. Além disso, ele diz assim, ó, esperávamos aquele desfecho triste. Esse triste, ele está caracterizando o desfecho, com função de adjunto adnominal. Eu não posso separar o nome do seu adjunto adnominal, certo? Então, nesse caso, a última vírgula também está incorreta. Então, eu precisaria eliminar a terceira vírgula e a quarta vírgula para que ficasse de acordo com a norma culta. Então, a única correta é letra B de bola, porque ele isolou o adjunto adverbial anteposto, tá? É importante que vocês tenham uma noção do porquê da pontuação. Se vocês trabalharem com regrinhas, se vocês associarem o motivo da pontuação, isso faz com que você fixe melhor e você tenha reconhecimento daquela estrutura, tá? A segunda questão também traz em relação à pontuação, só que agora ele pega a pontuação de uma maneira mais ampla, né? Não necessariamente só a vírgula. Ele diz assim, ó, em que frase, dentre as apresentadas abaixo, o sinal ou os sinais de pontuação estão em desacordo com o registro culto e formal da língua? Então, na verdade, agora ele quer uma que está errada. Em desacordo quer dizer não está de acordo com a gramática normativa, tá? Vamos ler com calma aqui. Ele diz assim, ó, esperava por novas oportunidades, mas se não desse o primeiro passo, seu objetivo não seria alcançado. Olha o que aconteceu aqui, ele vem na sequência. Esperava por nova oportunidade, mas esse mas, ele é um conectivo adversativo. A oração, mas seu objetivo não seria alcançado. Essa oração aí, ela é uma oração coordenada adversativa. Eu preciso separar uma oração da outra. Eu falei no vídeo que eu falei sobre a teoria de pontuação, que as orações coordenadas, elas sempre virão separadas pela pontuação, certo? Eu só não vou separar quando a conjunção for o i, o nem e o ou, certo? Então, é bom lembrar dessa regrinha. Então, a vírgula aí está correta. Agora, olha um detalhe, ele vai intercalar, porque a oração é assim, ó, mas seu objetivo não seria alcançado, certo? Esperava por novas oportunidades, mas seu objetivo não seria alcançado. E a oração, se não desse o primeiro passo, está intercalada. Por isso, a pontuação obrigatória. Eu pus aí, ele colocou aí as vírgulas, mas eu poderia também colocar duplo travessão.
Às vezes a questão, ela vem com essa referência. Não só de você ver a pontuação adequada, mas você vê a possibilidade de substituição da pontuação, certo? Estando de acordo com a norma culta, eu também poderia substituir pelo duplo travessão, tá? Essa oração, se não desse o primeiro passo, ela é uma adverbial condicional, certo? A oração adverbial condicional, a função dela é estar depois da oração principal. Aqui ela está intercalada, então por isso a pontuação é obrigatória, tá? Significa dizer que a letra A está correta, só que ele não está pedindo a correta, ele está pedindo a que está em desacordo. Então vamos para a letra B. A letra B ele diz assim, ó, as frases famosas do físico alemão despertaram o interesse do conferencista e do público presente. Olha o que acontece bem aqui, ó. O que despertou o interesse do conferencista? As frases famosas do físico alemão. Tudo isso aqui é sujeito, certo? E o que foi que ele fez? Ele usou uma vírgula separando o sujeito do verbo, certo? Então, aquela vírgula ali já está incorreta. Eu não posso separar o sujeito do predicado. Eu não posso separar o sujeito do verbo, certo? Então, isso é bem básico mesmo, em referência à pontuação da vírgula. Você precisa lembrar dessa informação. Nessa associação aqui, eu já sei que a letra B está incorreta. Ele quer o que está incorreto, eu sei que a letra B é a alternativa que ele quer. Mas vamos mais, ainda tem mais um detalhe. Ele diz assim, ó, despertaram o interesse do conferencista e... Olha o I. O que foi que eu disse sobre o I? O I, ele não aceita a vírgula, a não ser que ele venha repetido, certo? Esse I aqui elimina essa vírgula que está aí depois de conferencista. Seria assim, ó, interesse do conferencista e do público presente, tá? Então, nesse caso aqui, as duas vírgulas na oração estão indevidas. Mas vamos eliminar as outras questões, os outros itens, né? Vamos associar. Porque o mais importante para nós aqui não é o gabarito em si, né? O mais importante é você reconhecer a estrutura. Por isso que eu coloquei as questões, certo? É o reconhecimento das estruturas, saber por que pontua, saber por que não pontua. E isso é que dá para você uma percepção melhor, né, dos aspectos da pontuação, principalmente da vírgula, né? A letra C, ele diz assim, ó, quem, até então, diria que suas ações fossem causar tamanho impacto? O detalhe dessa questão aqui é você reconhecer a estrutura direta. Olha aí, ó, quem diria, olha aí, ó, o quem é o sujeito do verbo dizer. Só que ele colocou uma expressão intercalada, até então. Esse até então, ele indica a ideia de tempo. Está no meio da estrutura. Então, o que acontece? Ele coloca dupla vírgula. Eu posso colocar aí dupla vírgula e, lembrando, eu também poderia colocar duplo travessão, associando aí as equivalências. Poderia colocar até entre parênteses, tá? Poderia fazer o parênteses como se fosse uma informação complementar. Então, quem até então diria que suas ações fossem causar tamanho impacto, certo? Então, nesse caso, pontuação adequada pela intercalação da informação. A letra D, por iniciativa própria, resolveu finalmente descobrir alternativas que solucionassem o impacto. A impressão que a gente tem é que tem muita vírgula, né? E aí dá a impressão de que está errado. Mas vamos por parte. Por iniciativa própria, não é o sujeito. Se essa oração não é o sujeito, se essa estrutura, aliás, não é o sujeito, eu já comecei com uma inversão. Então, se eu começo com inversão, eu já tenho a pontuação obrigatória. Por iniciativa própria, indica causa, certo? Então, nessa referência aí, é uma adjunta adverbial anteposto. Pontuação correta. Resolveu o quê? Descobrir. Mas só que ele colocou a expressão finalmente, certo? Adjunta adverbial também, esse finalmente. Então, intercalou a informação. Ele resolveu descobrir alternativas que solucionassem o impasse. Então, por iniciativa própria, está anteposto e o finalmente está intercalado, certo? Por isso que estão pontuados e estão corretamente pontuados. A letra E, hoje, para se chegar ao sucesso, é preciso enxergar o que os outros não veem. Olha, o hoje, anteposto, é o adjunto adverbial. Está indicando o tempo. Eu não comecei com o sujeito. Então, se eu não começo com o sujeito, eu já tenho uma anteposição de termos. E aí eu já vou precisar pontuar. Certo? Para se chegar ao sucesso,
é uma oração adverbial que indica finalidade, certo? Então, quando eu tenho uma oração adverbial que indica tempo, indica causa, indica concessão, indica finalidade, e ela está antes da oração principal, eu vou precisar pontuar. Então, por isso que eu tenho a vírgula depois de sucesso. Tá? Aí tem, é preciso enxergar o que os outros não veem. Na verdade, essa é a informação principal, certo? A estrutura seria assim, ó, é preciso enxergar o que os outros não veem, né, para se chegar ao sucesso hoje, colocando na estrutura direta. O que ele fez? Uma inversão do hoje, que é o adjunto adverbial, uma inversão, uma intercalação da oração final, né, para se chegar ao sucesso, que é a ideia de finalidade, fez uma intercalação, então, por isso, a pontuação obrigatória. Significa dizer que a única que está em desacordo com a norma culta é a letra B de bola. Aí, separando o sujeito do verbo e pontuando com o I, que eu já disse que não podemos pontuar, a não ser que esse I venha repetido, ok? Tá? A terceira questão, ela vai envolver uma reescrita da estrutura, certo? Alterando a pontuação. E o que ele pede? Ele pede que nessa reescrita, nessa alteração da pontuação, tenha sido respeitada a norma padrão. Então, ele dá o fragmento, certo, do texto, e aí depois ele reescreve, alterando a pontuação, e ele quer na alteração de acordo com a norma culta. Então, os seguintes trechos do texto 3 tiveram sua pontuação alterada. A alteração que respeita a norma padrão é: letra A, o camponês mandou que ele construísse uma ponte de pedra e, em instantes, ela ficou pronta. Então, isso aqui é o que está no texto. Ó, a reescrita, o camponês mandou que... Olha só, ele usou uma vírgula. Ele usou uma vírgula separando o verbo do seu complemento. O camponês é o sujeito. Olha como a análise sintática, a reconhecer as funções sintáticas, me ajuda na pontuação. O camponês é o sujeito. O camponês mandou, mas mandou o quê? Que ele construísse uma ponte. Então, isso aí é um objeto do verbo mandar. Se é um objeto, eu não posso separar por vírgula, certo? Eu não separo o sujeito do predicado, eu não separo o verbo do seu complemento. E quem é o complemento do verbo? O objeto, certo? Então, essa vírgula está incorreta. Ele construísse uma ponte de pedra e, em instantes, ela ficou pronta. Está correto essa aqui, porque seria assim, ó, uma ponte de pedra e ela ficou pronta, certo? Só que ele intercalou em instantes. Então, essa intercalação está devida. Quem está incorreto é a primeira vírgula que está separando o verbo do seu objeto. Tá? É importante que vocês façam essa associação. A letra B diz: o camponês mandou que o diabo juntasse todos os excrementos de cavalo do reino da Dinamarca e, no instante, a tarefa estava cumprida. Isso aqui é o que está no texto. Aí ele vai reescrever. Na reescrita ele diz: o camponês mandou que o diabo juntasse todos os excrementos de cavalo do reino da Dinamarca e, no instante, a tarefa estava cumprida. O que aconteceu aí? Lembra que eu disse? O I dispensa a vírgula, a não ser que ele venha repetido. Ali eu tenho I, ele não está repetido. Então, essa vírgula depois de Dinamarca está incorreta. E, na verdade, ela ela deveria acontecer depois do I, para intercalar a expressão no instante. Porque, na verdade, a estrutura direta seria assim: o camponês mandou que o diabo juntasse todos os excrementos de cavalo do reino da Dinamarca e a tarefa estava cumprida, certo? No instante. Então, no instante ficaria no final da estrutura. Ele está no meio da estrutura, então, por isso, a vírgula deveria aparecer. Mas ela deveria aparecer depois do I, para intercalar no instante. Então, ela antes do I, ela está indevida, está incorreta. Tá? Então, também não é a letra B. Vamos para a letra C. Aterrorizado porque ia apanhar novamente, o camponês teve a feliz ideia de mandar que o diabo recuperasse o tempo. Olha só, essa oração é a oração do texto, né? Na reescrita, o que ele fez? Ele separou o aterrorizado. Aterrorizado porque ia apanhar novamente, o camponês teve a feliz ideia de mandar que o diabo recuperasse o tempo.
Nesse caso, esse aterrorizado, ele tem um valor de predicativo. Está caracterizando aí, no caso, o camponês, certo? Essa oração, porque ir apanhar novamente, ela tem o valor de uma oração causal, certo? E quando eu tenho a referência da oração causal, certo? A referência aqui na associação da oração, a vírgula, nesse caso aí, pela ordem direta, poderia ser facultativa. Então, eu posso colocar aterrorizado, porque ia apanhar novamente, certo? Está na ordem direta, ok? Mas eu poderia separar pela vírgula. Aterrorizado, vírgula, porque ia apanhar novamente, o camponês teve a feliz ideia de mandar que o diabo recuperasse o tempo. Então, neste caso aqui, aparentemente, ok, certo? Eu não tenho problema na pontuação da reescrita desse fragmento, porque a vírgula, pelo fato da oração, porque ia apanhar novamente, certo? Facultar a pontuação da referência do aterrorizado. Então, vamos reservar a letra C. A letra D. Sabendo que o tempo era precioso, o diabo saiu em sua busca, mas não conseguiu alcançá-lo. Aí ele vai reescrever. Sabendo que o tempo era precioso, olha o que aconteceu aqui. Ele já separou o verbo do complemento. Sabendo o que o tempo era precioso, certo? E também essa oração, sabendo que o tempo era precioso, certo? Seria equivalente assim, porque sabia, já que sabia, aí a vírgula ali seria obrigatória, depois de precioso. Não tem a vírgula depois de sabendo e precisaria de uma vírgula depois de precioso, certo? Então, está incorreto a letra D. E a letra E, trouxe dele pedaços, mas o tempo inteiro, mas não o tempo inteiro, como ordenar o camponês, certo? Trouxe dele pedaços, pedaços dele, né? Pedaços de quem? Do tempo. Porque o texto não está completo, mas seriam pedaços do tempo. Mas não o tempo inteiro, como ordenar o camponês. Esse como ordenar o camponês, certo? Eu não posso colocar o como intercalado. Então, a vírgula aí está indevida, tá? Trouxe dele pedaços, a vírgula também está indevida. A ideia seria pedaços dele, certo? É o adjunto adnominal. Então, eu não posso separar o dele, que é um adjunto adnominal, do nome a que ele se refere, que é pedaços. Então, a primeira vírgula está incorreta, certo? E a terceira e a quarta vírgula intercalando o como também indevida. Então, a opção correta nesse caso é letra C, em que houve uma alteração da pontuação e não houve incorreção, porque nesse caso a vírgula é facultativa, tá? Eu aconselho vocês a olharem o material didático, a parte teórica da parte de pontuação, revisitem as regrinhas da vírgula, principalmente, e façam as questões gabaritadas. É importante que pratiquem, porque isso faz diferença no momento da prova, tá? Nós vamos finalizar por aqui. Siga a plataforma Gonçalves Dias, no Instagram, no YouTube, tá? Dê lá seu joinha, certo? Dê seu like, compartilhe com alguém que também vai fazer concurso da mesma forma que você, para que, de fato, esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possível, ok? Um beijo no coração de vocês e até nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.